Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje é dia 25 de junho e nós estamos começando hoje o Mulheres que Inspiram. Sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui, vocês são muito importantes para nós e a nossa promessa foi trazer para vocês aí uma conversa enriquecedora com a Helena Argente, que é advogada especializada em marketing digital, é fundadora da Argente Advogados, e ela tem uma vasta experiência, vai compartilhar conosco muitos insights valiosos, né, sobre essa interseção de direito, marketing, além de como ser uma empreendedora, ter ética, participar da inovação, usando a tecnologia, né? Então, hoje, essa mulher incrível que vem transformando o cenário jurídico e ajudando empreendedores a prosperar no mundo digital. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente quer pedir para vocês curtirem as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube, tanto de Mulheres que Inspiram, com Carla Cardoso, quanto do CWB Comunicação. Nós vamos chamar agora a Helena Argente. Só um segundinho que nós já vamos chamar ela ali no link, né? E desejo aí uma noite especial para a gente estar trazendo muito conteúdo legal aí para você hoje, né? O nosso programa é um programa para empoderamento das mulheres. Esse empoderamento, gente, não é uma coisa assim, ocasionalmente pode acontecer das nossas convidadas, algumas delas serem feministas. Não são todas que são feministas, mas com certeza somos todas femininas. E o universo feminino é para todos, todas e todos. Então, eu quero agradecer a Helena Argente por ter aceitado o nosso convite. A semana passada, o nosso link com a Ana Maria Canton não deu certo, mas a gente vai fazer uma gravação e vamos colocar aqui a nossa entrevista com ela, ou vamos agendar uma outra data, né? E também eu tive um adoecimento, né, uma crise de sinusite. Já estava assim, já tinha confirmado o dia com a Joyce, da Joy Wine, já estou também com uma nova data com a Joyce. Então, assim, estamos de volta, graças a Deus, né? Programa ao vivo é isso, a gente fica doente, a conexão não acontece, mas a gente vai trazendo aí conteúdos relevantes para vocês. A Helena Argente entrou. Olá! Olá! Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Helena? Tudo bem. Essa noite fria, parece que estou no sul de novo. Fria. Eu dei uma olhada daqui também, aqui dentro do estúdio, estamos a 16 graus. Lá fora está um pouquinho menos, uma sensação térmica menor. Eu imagino aí onde você está. Não, então, eu na realidade estou em São Paulo, eu moro em São Paulo atualmente, mas eu brinco que eu saí de Porto Alegre, porque eu sou de Porto Alegre, para fugir do frio, e aí o frio me persegue, porque tá frio aqui, gente. Ah, São Paulo é frio, né? Bastante, está sendo. Helena, quero já de cara assim, agradecer por você ter aceitado nosso convite. Olha, uma honra enorme, né? Um programa muito especial aqui para a gente trazer. Você, que é advogada do marketing digital, vai explicar para nós o que é esse trabalho seu, né? A importância dele, né? Então, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, você contando já, né, quem é Helena Argente. Você saiu de Porto Alegre, veio para São Paulo. E então conta aí para a gente assim, o início da sua trajetória, né? Criança, com quantos anos você veio para São Paulo? Coisas sobre você. Conta aí sua infância, sua adolescência, período estudantil, né? O que você achar interessante aí para a nossa audiência, o microfone é seu.
Muito obrigada. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Obrigada pela audiência que está aí se aquecendo com um conteúdo rico, né? A gente sabe, ainda mais eu que trabalho com o mercado digital, quantas opções a gente tem online, nem todas estão enriquecedoras, então é muito bom quando a gente vê um programa que tem esse viés de enriquecer e também de dar voz ao empreendedorismo feminino, né? Como a Carla falou, não é sobre ser feminista, até é algo que não faz parte da minha cultura, mas eu acho que faz parte a gente crescer como comunidade, como mulheres, e encurtando, eu sempre falo, sempre tentando encurtar a ponte de quem está atrás, de quem está começando a querer trilhar um negócio. Então, se a gente puder passar aí como é que foi, é sempre uma honra. Bom, eu sou natural de Porto Alegre, como vocês devem perceber pelo sotaque, já saí de lá fazem acho que mais de 7 anos, mas o sotaque permaneceu. E, na realidade, antes de vir a São Paulo, eu não vim de Porto Alegre a São Paulo, eu saí de Porto Alegre já, acho que com 20 e poucos anos, então eu fiz toda a minha trajetória lá. Minha infância foi em Porto Alegre, fiz o meu colégio, estudei lá, a faculdade eu fiz em Porto Alegre, e eu saí de Porto Alegre em 2017, e aí eu já era formada, então eu me formei na Uniriter, que é uma faculdade bem conhecida lá no Rio Grande do Sul, e lá foi quando comecei a advogar. O meu pai era advogado, e quando ele faleceu, ele tinha 42 anos de escritório, de advocacia, e então, obviamente, que ele influenciou muito na escolha. Nós somos em 3 filhas, 2 fizeram direito, e uma irmã oficial de justiça, a do meio que trilhou outro caminho, foi ser veterinária. E então, assim, eu comecei a minha carreira, né? Eu fiz faculdade, estagiei em alguns órgãos públicos, em alguns escritórios, e aí depois que eu me formei, eu fui trabalhar com o pai. Trabalhei um período com ele, o pai tinha um escritório super tradicional, os arquivos, eu lembro, tinha assim, arquivos enormes, assim, onde se arquivar, porque ele não gostava muito de computador. Meu pai era bem mais antigo, então em todos os sentidos era tradicional o escritório no centro de Porto Alegre. A época do papel, né? A época do Nossa, ele tinha arquivos papel. enormes, assim, de metal, gigantescos, e aí tu abria, assim, tu puxava aqueles gavetões enormes, aí tinham todos os papéis. Mas era, assim, uns 8 arquivos, de 1,5 m cada um, eram altos. Então, tinham todos os processos, assim, era tudo no papel, porque ele chegou a usar, durante muito tempo da carreira dele, a máquina de escrever. Inclusive, eu trouxe aqui para esse meu escritório aqui de casa a máquina dele de escrever, ele tinha várias, porque era assim que acontecia a coisa, né? E aí depois veio o computador. Eu, quando estagiária, no início da minha carreira, cheguei a fazer, quem tem algum advogado assistindo vai saber o que é, fazer carga, porque os processos eram físicos. Então a gente levava um carrinho de metal e aí fazia assim, pegava os processos para levar para casa, para trabalhar no processo, um em cima do outro, assim, então ficava uma pilha assim pesada. Aí tu botava no carrinho e saía do fórum puxando o carrinho, e aí tu ia trabalhar nos processos, né? Ia dar os andamentos que os processos precisavam ser dados. E hoje em dia existem alguns processos físicos ainda, mas é muito pouco os que são digitalizados. Então, o judiciário realmente deu uma guinada aí. E hoje em dia, graças a Deus, é tudo virtual. E na época, se tinha uma audiência, por exemplo, em São Paulo, você tinha que pegar um avião, vir para cá, né? Então, era tudo mais difícil. Então, me formei lá em Porto Alegre e comecei a trabalhar. O pai era da área tradicional, do direito do trabalho. Foi quando me ocorreu de fazer concurso para juiz do trabalho. Então, durante 4 anos, eu rodei o Brasil, literalmente. Eu fui, acho que em todas as capitais do país, durante 4 anos, fazendo concurso para juiz do trabalho. São 4 fases ainda, e eu sempre chegava na terceira, que era a fase de sentença, eu rodava. Mas foi bom porque conheci o Brasil inteiro, foi uma época de muito estudo. Nessa época eu parei de trabalhar, eu ia para a biblioteca, ficava 12 horas, 13 horas na biblioteca, passava o dia inteiro estudando. Então foi uma fase foi bem, assim, bem difícil, assim. Mas enfim, acho que a gente vai contando histórias. Nessa época eu brinco que o direito digital, na realidade, ele me encontrou. Porque quando deu 2017, o meu marido, que na época era namorado, ele trabalhava numa multinacional norueguesa.
E aí convidaram ele para ir para tinha uma sede no Brasil, mas a principal sede, a sede mãe, era na Noruega, por ser uma empresa norueguesa. E eu, como estava já 4 anos estudando para concurso, e não ia, rodava lá no final, e eu falei, bom, vamos embora. E aí vamos tentar uma outra coisa. E eu ainda tinha a intenção de voltar para o Brasil e ficar fazendo as provas. Então a minha cabeça era voltar para fazer as provas. Então eu levei uma mala, acho que uns 25 livros, assim, muito pesados de direito, para a Noruega. Levei, cheguei a estudar um tempo lá, até que isso foi ficando algo distante, eu também fui vendo que não era isso que eu queria. E eu fui tirar minha cidadania italiana, fui morar, e aí nesse período que eu estava morando na Noruega, isso devia ser 2018 mais ou menos, era antes da pandemia. Eu passei um mês morando na Itália sozinha, então era verão italiano, eu passei, andei e refleti muito sobre a minha carreira naquela época. E foi quando eu decidi que eu queria voltar a advogar, que eu gostava de advogar, fazia tempo, e que o concurso não ia me realizar profissionalmente, que eu estava fazendo mais por uma questão de status, de estabilidade, mas que não era isso que eu queria. Então, foi quando eu comecei a pensar, só que eu estava na Noruega. E na época era antes da pandemia, não tinha essa facilidade de ter audiência online. Na época nem tudo era digitalizado, os clientes não estavam acostumados a fazer reunião online, tinha uma série de dificuldades. E porque a minha ideia era ficar no mercado tradicional. Então eu comecei a pesquisar sobre como captar clientes online, como trabalhar com direito online. E foi então que eu cheguei, ou ele chegou até mim, o marketing digital. Então, num primeiro momento, eu comecei a estudar marketing digital para fazer apenas aplicar para o escritório, para divulgar o escritório, mas trabalhar na área tradicional. Mas depois eu fui vendo que existia um mercado que girava em torno disso. Na época não era, já tinha começado os infoprodutos, né, que são cursos online, mas ainda não era tão comum que nem hoje em dia, que a gente encontra hoje em dia curso para tudo. Quando a gente fala da Hotmart, que é uma plataforma, assim, o pessoal mais novo, quase todo mundo conhece. Na época realmente era muito desconhecido. Mas eu comecei a pesquisar que era um mercado que estava crescendo. Helena, eu não estou... Peraí. O som. O som. Voltou? Ela foi ver. Só um segundinho. Ela foi ver o som. Comunicação. Caiu? Gente, a gente vai aqui... nessa de cá, né? Nós vamos voltar aqui, que hoje mesmo eu estava vendo um story dela, e ela recordando lá um blusão de frio, de quando ela morava na Noruega, né? Então, essa experiência internacional que ela teve. Depois, ela voltou para o Brasil, né? E essa nova reorganização de vida que ela fez na área do empreendedorismo, porque o marido dela tem a profissão dele, ela queria se tornar uma pessoa também realizada na profissão, direcionada pelo curso que ela fez, né? Então, ela investiu em estudo, ela investiu em trabalho, e ela se reencontrou, se reorganizou profissionalmente para essa área que ela atua hoje. O Michael está ali reconectando com ela, né? E a gente voltou. E a gente, assim... o que a gente fala? Quando você faz um caminho, né, que é até um sonho, uma coisa que você deseja realizar, mas aquilo, em determinado momento, você se desfaz daquele sonho porque você almeja outra coisa, ou você realmente não encontra. Porque, mesmo que ela não tenha passado lá no concurso para juíza, nada foi perdido. Tudo que ela estudou foi bagagem profissional e educacional para a área que ela atua. Vamos voltar aqui? Voltou. Voltei, desculpa. Eu abri meu outro fone e caiu. E aí, não sei, desconectou tudo. Enfim, estamos de volta. Acontece, né? A gente trabalha no computador
do nada, né? Queima, não sei, é umas coisas que a gente sobrenatural. Obscuras, sobrenaturais, é. E aí eu Então, tava voltando ali, falando aqui para audiência que eu vi teu story hoje, você com aquele blusão típico norueguês quando você morava lá, né? Então, assim, é uma experiência que marca e que você vai ter, né, para toda a sua vida, assim, aquela história que você viveu naquele período lá, né? E aí você voltou para o Brasil, ou você começou essa carreira do marketing digital lá? Eu comecei lá, porque aí foi quando eu falei, nossa, eu vou ter que estudar o mercado, porque estudando o mercado que eram empresas, como qualquer outras, só que a operação era online. A operação era online. Mas o direito aplicado era o mesmo, que é o Código Civil, enfim, lei societária, enfim, as leis eram as mesmas, mas eu precisava adaptar para o mercado digital. E aí eu falei, bom, o conhecimento eu tenho, é um mercado exponencial, eu vou começar a trabalhar esse mercado. E aí eu fui fazer cursos mais que trabalham nessa área, para entender. Então, quem é da audiência aqui do mercado digital vai estar familiarizado, eu fui estudar como ser estrategista, social media, gestor de tráfego, as profissões principais desse mercado, para entender como é que fazia e como eu ia conversar com a minha audiência. E aí, de lá já, bom, aí nesse meio tempo eu aproveitei para fazer mestrado na Noruega, eu fiz mestrado em Direito Internacional, já com ênfase para o Direito Digital, porque foi meio que junto essas duas coisas. E eu comecei a fazer alguns vídeos e é muito engraçado, porque as pessoas falam, eu tenho vergonha de fazer vídeo, tu fala muito bem na câmera. Eu falei, gente, quem tiver a paciência de descer para 2019, lá no em 2018, uns vídeos assim, dá pra ver que eu tô lendo no prompt, são uns vídeos horríveis, a luz super ruim, porque o começo é sempre ruim, então assim, eu falo, comece logo pra errar logo, pra aperfeiçoar de uma vez, porque o começo é ruim, a gente tem que botar a cara ali e se olhando e vendo como aperfeiçoar. Então eu comecei a fazer os primeiros, comecei a falar, a divulgar o meu trabalho. E aí alguns contratos começaram a surgir. Começou só eu fazendo contratos. Então, alguém que precisava de um contrato de parceria e cooperação, ou precisava fazer um contrato de prestação de serviço, coisas bem simples, e só eu fazia. E bem pontuais, assim, nessa época eu focava mais em fazer a divulgação do escritório, produção de conteúdo, que para quem faz aqui da audiência sabe que é super trabalhoso, do que efetivamente trabalhar com direito, porque nessa época eu tinha perdido todos os meus clientes do direito do trabalho, porque era algo que ainda não tinha vindo a pandemia. Então, as pessoas não estavam acostumadas, eu perdi minha carta de totalmente do zero. Com isso veio a pandemia, 2019, março de 2019, e aí o mercado digital, que já estava muito bom, ele deu um boom. E aí todo mundo foi para as mídias sociais, todo mundo que era do offline teve que se reinventar e começar a vender curso online, professores de academia começaram a vender treinamento online, nutricionista, todo mundo foi para o digital. E o advogado do mercado digital é todo mundo que está no mercado digital, seja quem está na frente das câmeras, então, por exemplo, um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, como quem está por trás, quem vai fazer a estratégia, o gestor de tráfego que vai fazer o tráfego pago, a social media que vai fazer o conteúdo, enfim. E aí o escritório começou a andar. Nesse meio tempo, eu e meu marido tivemos um filho, a gente casou, teve um filho, o nosso filho nasceu na Noruega, e quando foi 2021, nós ao Brasil, e aí sim retornamos a São Paulo. Então, quando a gente retornou ao Brasil, a gente retorna a São Paulo. E aí eu continuei atuando de forma solitária, até que o escritório começou a ganhar nome, porque nesta época não existiam advogados especializados no mercado digital. Eu acho que advogada, que eu lembro que até hoje, assim, a gente troca ainda algumas ideias, mas até hoje é um mercado que praticamente não tem advogado especializado no mercado digital, atuando no mercado de infoprodutos. Então, foi algo que a barreira de entrada era baixa, então, fazendo um bom trabalho, os clientes se indicavam, porque era muito indicar para um advogado naquela época o que era o mercado digital. Então, assim, em razão dessa dificuldade dos próprios advogados que não se atualizaram, como eu já tinha essa expertise, a indicação correu muito rápido, assim.
E aí, num salto no tempo ali, acho que 1, 2 anos, o escritório realmente começou a crescer muito, porque antes eu fazia tudo sozinha. O escritório cresceu muito, a gente teve, aí eu fui expandindo isso já aqui em São Paulo. Então hoje a gente tem 7 advogados na operação, e o que começou só na área de contratos, hoje a gente faz assessoria jurídica de ponta a ponta. Então a gente vai ter o setor de contratos, onde vai ter advogado contratualista, a gente tem o setor de registro de marca, voltado ao mercado digital, onde tem advogados de propriedade intelectual, a gente vai ter a parte tributário, trabalhista, parte societária, e aí um dos últimas áreas que a gente abriu no escritório foi de blindagem de contas, porque está tendo realmente muito hackeamento de contas, então blindagem e recuperação de contas. Então hoje a gente faz assessoria jurídica de ponta a ponta para empresas no mercado digital. Então são 7 advogados na operação, tem social media, tem gestor de tráfego, tem nos bastidores, e eu hoje fico mais na estratégia. O escritório está muito presente em eventos do mercado digital, então evento da Hotmart, evento do Novo Mercado, a gente está sempre presente nos mercados e trilhando um nome, assim, mas é legal quando a gente faz essa retrospectiva, porque a gente vê que tem um caminho a ser trilhado, ele normalmente começa veio de uma voz que eu entendi que era isso que eu queria fazer, né? Que eu quase, entre aspas, abandonei a advocacia e fui fazer concurso público. E hoje, olhando para trás, eu sou muito grata por não ter passado, e é muito engraçado, porque, nossa, eu lembro de meu marido, na época, meu namorado, acompanhou assim como eu sofria, não passava, anos de estudo. E hoje eu sou muito grata por não ter passado, porque realmente a flexibilidade que eu tenho com o meu trabalho financeiro, o meu dia a dia, ele é muito mais leve e é muito mais Qualidade, prazeroso para mim. Então, qualidade de assim, a gente às vida, vezes né? tem que qualidade. Eu trabalho, os advogados trabalham de vários lugares do Brasil, então a gente tem essa operação super flexível, então a gente está sempre abrindo novas oportunidades para quem quer vir para o mercado digital, mas não tem advogado no mercado digital. Então é muito engraçado, que aí traz aquela reflexão, né? Às vezes a gente fica tão chateado quando uma situação de vida nos é imposta, que nem nessa situação eu não conseguia passar. Eu ficava batendo na trave e não passava. E tão injustiçada. E hoje eu entendo por quê, né? Então, às vezes a E gente tem você que não conseguir acha ter essa você visão não, macro. que Deus é que tem um caminho para gente? Que é Ele que determina? Completamente, Porque assim. você, assim, você tinha a experiência de trabalhar com seu pai, que era um advogado experiente. Você teve experiência na área. Você estudou bastante. E mesmo assim, ali parece que não encaixa, né? Mas não encaixou porque não era realmente aquele o caminho para você, eu acho, né? Então, assim, hoje em dia você está mais feliz no que você está fazendo. Se você tivesse ido para aquele caminho, teria sido mais pesado, mais compromisso de várias coisas, né? E o que eu queria, assim, também conversar com você sobre o marketing digital é que ele também evolui, né? Ele também muda. Por exemplo, nós temos uma comunidade que chama CN, que é Comunicação e Network, né? Então, nós somos mais ou menos ali uns 80 neste É, grupo. E aí eu tinha uma assim. reunião hoje com o Robson Ferreira às 10h30. E é o que eu falei para você, acontece às vezes dessas coisas paranormais, o equipamento dele simplesmente sumiu, e aí vamos reagendar, Robson, para amanhã, o horário que, né, aí ficou para amanhã. Então, assim, a gente vai evoluindo, vai se ajudando um ao outro, ele vai me atender numa demanda que eu estou tendo ali na área do tráfego, né? E umas configurações do tráfego pago e tal. Então, assim, a gente vai se ajudando. E eu vejo assim, você tem, além da gente estar sempre compartilhando, tem as meninas lá de Sorocaba, né? E as meninas de Alphaville, né? Do próprio da própria plataforma, né? Que eu comecei ali no Million Club, né? E eu vi que você fez ali, você fez o método IP, eu fiz acho que uns 2 atrás, o IP. Ai, que legal! A gente não tinha Eu falado fiz, sobre isso. eu fiz o método IP 2004,
começo de 2004, acho que foi. 2004. Então, Deve ter pegado um 4 ali, que agora ele está num 5,6, sendo que um 5,7. então, é uma experiência. Não, é só vivendo, assim, Não tem como pra explicar, entender. né? Tanto que eu vou no terceiro, eu fui em 2, em questão de 2 meses eu fui em 2, e eu vou no terceiro, que vai ser final de julho, porque eu falei, nossa, vamos Não é desbloquear tudo. igual, não é igual, né? Não, não é. E assim, eu até tava pensando, né, Pega a pra que a gente gente tava. num outro momento, né? E Uhum, eles também num outro momento. E assim, a contribuição, o crescimento, né, pessoal, é outra coisa, né? Você sai dali motivada, né? E corrigida, vamos falar assim, que a gente se realinha, se reorganiza, se fortalece, né? A inteligência emocional também, tanto para nós como para servir quem a gente atende, né? Então, assim, sim. a gente se ajuda. Tem lá as meninas que são do voleibol, passei o contato das meninas do voleibol aqui da cidade da região. Então, a gente é conexão mesmo, né? É networking, a gente passa uma para a outra, né? É uma coisa assim, a gente colabora uma com a outra, né? E eu vi hoje você lá no Mastermind com as meninas. Então, assim, Ah, isso foi uma coisa muito legal, que a fala um gente pouquinho até sobre. adiantando, porque eu estava pensando assim, quando a gente estava, eu e a Carla estruturando, né, como é que a gente ia fazer a entrevista, enfim, criando uma linha editorial, e aí eu tinha separado algumas dicas sobre empreendedorismo em geral. E então, adiantando um pouco, a gente fez um grupo de mastermind, e casualmente aqui do prédio, que são minhas vizinhas e amigas, porque eu estava no Rio, que foi assim um autor, então já adiantando a minha dica, leiam Napoleão Hill, comecem. Eu comecei pelo livro, acho que o mais dele, e foi quando me abriu, assim, eu fiquei chocada quando eu li o conteúdo, e aí comecei a devorar todos os livros dele. E aí compartilhei com uma amiga minha, aqui do prédio, e o primeiro capítulo do principal livro dele se chama Mastermind, que para quem não sabe, basicamente são pessoas que se encontram, que estão com a mente alinhada, e aí ele vai trazer a comprovação científica que o alinhamento de mentes através do éter, que é um elemento, assim como terra, o éter, né, ele consegue fazer conexões neurais que não são faladas. Né, tu faz esse alinhamento de frequência, de mente, tu consegue acessar outras frequências que vão trazer benefícios para ti, para outra pessoa e para o projeto que vocês estão desenvolvendo. Então ele bate muito nisso. E aí ela falou, Helena, vamos fazer um mastermind, porque nós somos empreendedoras, ela trabalha na parte, ela é biomédica, ela tem um espaço da parte que ela faz vários procedimentos, e vamos dividir os nossos problemas do dia a dia, do empreendedorismo, e também como a gente pode uma puxar a outra, né? Inclusive no último IP eu levei ela, e aí ela trouxe outras duas vizinhas, então toda terça-feira a gente se encontra. Então, por exemplo, a gente foi lá no Método IP, a gente trouxe para as outras duas que não foram essas frequências, as coisas que acontecem lá, como é que a gente pode negócio. A gente está num movimento também forte, até da parte religiosa, para conseguir se estruturar, né, para a gente encontrar a nossa verdadeira identidade, ativar a nossa identidade, e isso vai refletir e no trabalho também. Então, a gente começou o grupo desmembrando aí o 16 Leis para o Sucesso, do Napoleão Hill, que foi escrito lá na época do Henry Ford, é um livro super antigo, extremamente atual. Depois a gente passou por Salomão, que aí é outro livro que eu recomendo, que é o Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu, porque nisso eu fui ler Provérbios e descobri que, gente, é um manual do empreendedorismo. Então, se você começou a empreender, não sabe por onde começar, comece lendo Provérbios. De preferência, se tiver aí um comentado, vai ajudar, uma Bíblia comentada. E aí depois tu vai achar livros, que nem esse que já existiu, é um livro que ele vai desmembrando os provérbios e aplicando para o empreendedorismo. Então, a gente começou a ver como o empreendedorismo, a gente vai conseguir trazer os ensinamentos muito para o nosso trabalho, como para nossa família também, enfim, para várias áreas. Então, é muito legal, porque o foco sempre é empreendedorismo,
né? Mas a gente vai enriquecendo. Então, a gente passou por Napoleão Hill, depois a gente passou pela parte de provérbios, agora eu e ela, como a gente está fazendo o método IP, a gente está trazendo outras informações. Então, é uma conversa muito rica. Então, e a gente até comenta, os homens, até a gente vê assim, eles têm uma certa facilidade no sentido, teve um churrasco, daqui a pouco eles já estão reunidos falando de negócios. E a gente sente dificuldade. E não é isso que acontece no mundo feminino, pelo menos nos ambientes que a gente frequenta. Normalmente fica aquela conversa mais que é agradável, gostosa, mas sabe que não leva muito em nada, então a gente sente dificuldade de sentar, tá no momento gostoso, descontraído, mas tá falando de negócios ou tá falando de assuntos que vão frutificar, seja de provérbios, não só de business, dinheiro, né, mas de assuntos edificantes, né? Então a gente partiu dessa ideia. Que a gente começa, depois que a gente entra nesse um ritmo, né? Nessa frequência. A gente fala muito frequência, porque a gente, nem na minha área, a gente fala muita energia, né? A gente troca energia, né? E eu vejo que você pratica yoga, né? Então, eu vejo assim. Sim. Né? Então, a gente fala troca de energia, porque a gente não é que a gente não vive a casa, a família, os filhos, o trabalho doméstico, não, a gente vive tudo isso. A gente não quer falar só sobre isso, porque a nossa mente ela vive em crescimento, em evolução, né? A gente evolui espiritualmente, a gente evolui fisicamente, a gente evolui mentalmente. Então a gente quer falar sobre assuntos, não falar de pessoas. Eu já não encaixo mais onde se fala de pessoas, de vidas de outras pessoas, porque ninguém sabe o que o outro passa. Então, a gente sabe a visão que a gente tem da vida daquela pessoa. E a visão da vida daquela pessoa é outra, né? Vinda de lá para cá. E a visão de outra pessoa é outro lado. Então, não faz sentido se falar de pessoas, né? A não ser que seja para crescimento. Pessoas que se ajudam. Exato. E o que a gente vê normalmente nessas conversas assim sociais ou uns assuntos extremamente fúteis, assim, de sei lá o que está acontecendo nas mídias ali, ou é falar de pessoas. Mas não vai sempre nada. Mas sempre modelando, né? Modelando boas ações, boas iniciativas, que na minha área a gente fala o positivismo, né? A positividade, sempre coisas que edifiquem, né? Porque se é para modelar, eu acho super válido, mas a gente, pelo menos a realidade que eu vejo, e surgiu muito disso. Vamos tentar que os nossos eventos sociais eles sejam edificantes, leves, mas edificantes de negócio, compartilhar uma dificuldade e não fofocar ou falar mal de alguém. Porque a gente é muito fácil, se a gente vai aprendendo com autodesenvolvimento, assim, parece que a gente nasce com uma. Não é que eu não fale, eu nunca falei, mas a gente tem tendência para fofoca, porque como ela rola fácil, né? Então, a gente faz certos comprometimentos e é tão bom, sabe? É tão gratificante quando a gente tem esse grupo onde a gente está lá, sentado, falando de negócio, ou, por exemplo, hoje à tarde, uma vez por mês, uma outra amiga faz um encontro que é Café com Jesus, só para mulheres. Então, ali o assunto vai ser Jesus, a gente vai ler uma passagem da Bíblia, a gente vai fazer uma reflexão. Nossa, é muito gostoso. São atividades que a gente brinca que trazem um ROI para nós, para quem é do mercado digital vai saber, ou seja, traz um retorno sobre o investimento. E esse financeiro é edificante. Né? Então, eu aprendi alguma coisa de empreendedorismo, eu aprendi um pouco mais sobre Jesus, sobre Deus. Alguns momentos eu vou fazer algum negócio e vai voltar dinheiro. Priorizar, hoje que a gente está com tempo tão escasso, priorizar relações que nos tragam um retorno positivo sobre o investimento de energia que a gente está fazendo. Para que a gente não se sinta que estamos perdendo tempo, né? Não sejamos procrastinadores, né? Do nosso tempo, para que ele tenha qualidade no convívio social, no convívio na família, ter tempo de qualidade em qualquer lugar, né? Exato.
Uma coisa assim que eu queria, assim, essa formação sua, que você veio, né, surgindo, tal, qual hoje você assim, você inspira outras pessoas com o seu trabalho, com o seu conhecimento, né? Porque eu vejo que você dá dicas lá, sempre também colaborando com outras pessoas. Qual é a sua inspiração? Porque aqui a gente fala de mulheres que inspiram. Você tem assim, qual é a sua inspiração? Qual foi ou qual é também atualmente a sua inspiração? Então, é difícil inspiração, assim, bem no mercado digital, justamente por essa falta de por ser um mercado novo e quase não ter advogado. Então, Não ter muitas uma das minhas referências, né? É não tanta tem, referência praticamente que não não tem tem. uma referência. É que, na realidade, advogados especializados no mercado digital praticamente não tem. Então, e quando eu comecei, muito menos. Então, hoje, inspiração em outras mentes, em outras pessoas, eu tenho que aplicá-las no mercado digital. Então, por exemplo, Salomão é algo que, para mim, eu tento seguir, é muito difícil, mas as dicas que tem dentro de provérbios escritos por Salomão, para mim é uma grande inspiração. Napoleão Hill é uma grande inspiração. Ele escreveu esse livro em 1800 e pouco e é extremamente. Para quem não sabe, qual foi o legado do Napoleão Hill? Ele passou 25 anos entrevistando os maiores milionários e bilionários da época, lá nos Estados Unidos, e ele pontos em comum que eles fizeram em suas carreiras, do que eles pensam. Então, assim, todo empreendedor tem que ler. Então, é algo que eu sei. E aí, nisso ele fez 16 leis, com base nesse estudo de 25 anos. Então, é algo que eu também sempre tento seguir, né, da minha carreira, quando a gente não sabe por onde seguir ou falta alguma inspiração. Então, eu posso dizer que Salomão é uma inspiração, Napoleão Hill é uma inspiração. Atualmente, eu estou no movimento de imersões, de desenvolvimento pessoal. Então, obviamente, dessa fonte de quem está aplicando, que nem, por exemplo, no método IP, a gente tem muita inspiração ali. Então, eu acho que atualmente tem essas três vertentes, assim. Tenho o Napoleão Hill como um principal referência para mim, em todas as áreas da vida, não só no empreendedorismo. Salomão veio depois, porque eu não sou. Eu não era uma cristã praticante, acho que isso foi menos para cá. E eu comecei lendo Provérbios, justamente porque era algo que me chamava a atenção por ser do empreendedorismo. Então, é algo que me inspirou e me inspira até hoje. E, obviamente, que aí nisso eu comecei uma caminhada espiritual também. Então, hoje em dia, a própria Bíblia em si, né? A gente consegue trazer muitos códigos de lá para a nossa vida. Não nós, não cristãos, mas a vida do trabalho. Isso, para mim, há 3 anos atrás era muito louco de eu ouvir eu falando isso, né? Como assim, você está falando de Bíblia e você está falando de trabalho? Tem tudo a ver, tem códigos lá maravilhosos. Então, eu acho que essas 3 inspirações, assim, são... Mas do mercado digital em específico é algo que eu tive que construir, porque não tem, assim, como é um mercado muito novo e quase não tem advogado, é difícil dizer, é aquela advogada do mercado digital. Então, são essas pessoas que refletiram, esses autores que refletiram em todas as áreas da minha vida. Eu tinha elaborado aqui, ó, algumas coisas, né, para te perguntar. Você já respondeu aí sobre os seus maiores desafios, né? O seu retorno ao Brasil, como você construiu aí a Argente Advogados, né? Que aí, no caso, foi um trabalho de inovação, foi um trabalho autoral. E agora, no marketing digital, você usa aí as tecnologias, né? Formou a formação da sua equipe, né? E você trabalha com proteção de negócios digitais. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre visual law e legal design, né? E aí a gente volta já para falar sobre o trabalho em específico. Vou fazer um intervalinho rápido, não sai daí não, tá? Fica aí. Que a gente vai fazer um intervalinho rápido para passar aí os nossos anunciantes, que permitem que a gente esteja aqui trazendo aí pessoas para
trazer esse conteúdo do marketing digital. Todo mundo que tem uma rede social, que teve a sua rede social hackeada, invadida, perdeu a sua rede social, como recuperar uma rede social que era importante, que tinha um número legal de pessoas que te seguiam, né? Você pode estar procurando aí, depois eu vou deixar o contato aí da Argente Advogados e da nossa amiga Helena Argente, para você poder aí se informar, proteger a sua marca pessoal, proteger a sua marca do seu empreendedorismo, né, da sua empresa, né, seja ela física ou digital. E a gente volta já já. Ela vai dar umas dicas para a gente. Tem pergunta aqui do público. Vou ler aqui os comentários nas redes, né? E antes que a gente vá rapidinho assim para os anúncios, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Só um minutinho. E o pessoal que está nos assistindo aqui, se tem alguma pergunta, além dessas que estão aqui. Jorge Mariano, boa noite, governantes. Boa noite para você, Jorge. Obrigada pela audiência, viu? Está aí no meu YouTube. A gente vai para os anunciantes e volta já já. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Você sabia que o seu automóvel tem anjo da guarda? Sim, ele é o Funilaria e Pinturas Multimarcas. É o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel. Bateu, amassou, riscou, ele é o consertou. Desde 1982. São mais de 40 anos que Eliel Alves Cardoso exerce esta profissão. Foram muitos anos de experiência em várias concessionárias e cursos de especialização em várias fábricas montadoras do país, o que o tornou um especialista em todos os tipos de autos. Hoje, Eliel é chamado carinhosamente como anjo da guarda do seu carro. Oficina referenciada das seguradoras Azul, Allianz, Porto Seguro, Itaú, Tóquio Marine. Atende também todas as demais top seguradoras. Em Eliel, você pode confiar. Rua Uruguai 295, esquina com a Rua Sergipe, em Bebedouro. WhatsApp 17 991 94 1081. Pessoal, aqui é a Pracinha Manuel Bilória. Essa rua aqui é a Rua Quintino Bocaiúva. Nessa esquina é onde fica o meu espaço, o meu salão de cabeleireiro. Como vocês podem ver, tem estacionamento fácil, de fácil acesso. E é aqui onde eu atendo. Eu quero muito que vocês conheçam o meu espaço. Logo aqui na entrada tem um cantinho de espera, também com alguns esmaltes de exposição, alguns produtos, porque aqui também vira um espaço de manicure. Neste lado aqui tem os produtos para venda, produtos de home care. Na lateral tem um espacinho de café, porque aqui o atendimento é prioridade e um cafezinho faz toda a diferença. Aqui nesse outro espaço é onde eu atendo, onde eu faço os meus atendimentos.
Vou mostrar eu no espelho, ó, eu aqui. Bom, enfim, pessoal, aqui é um espaço que eu também tenho dia a dia de salão, mas também tenho dias personalizados, tá? Atendimento personalizado. Eu trabalho aqui com hora marcada. Tenho espaço também de terapia capilar. E eu vou ficar muito feliz em compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho daquilo que eu sei fazer com vocês. E espero estar mais ativa aqui nas redes sociais também, acompanhem. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a produto também, isso é um ponto que sempre me perguntam. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos! Fala pessoal, vim informar aqui pra vocês uma oferta imperdível até domingo, nesse final de semana. A Good Nut, gato castrado, tem o dela de salmão e tem o de frango, tá? Levando ela, pacote de 10, vai ganhar uma pipiquete de 4 quilos, tá? E nesse sábado agora, das 9 ao meio-dia, a gente vai ter evento da Good Nut aqui na loja. Vamos distribuir a amostrinha grátis, das 9 ao meio-dia. Vamos fazer um cafezinho aqui, tá? Convido todos vocês. Valeu! Momento Viva Pet. Cuidando com amor do seu amor. Oi amigos, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu trabalho como auxiliar de veterinário aqui na Clínica Viva Pet. E hoje eu trouxe um assunto muito importante para tratar com você, que é sobre castração. A castração é um procedimento cirúrgico e tem como finalidade promover qualidade de vida, saúde e bem-estar para o seu amiguinho. Mas Amanda, quais são os benefícios de eu realizar uma castração no meu animalzinho, né? Vamos lá, eu trouxe aqui... Gratidão a todos os nossos anunciantes. Só um recadinho rápido aqui deles. O Grilo, né, da Márcia, está ao lado da prefeitura, na praça da prefeitura em Bebedouro, porque está tendo a festa de São João Batista, e enquanto está tendo a festa, ela está ali na praça da prefeitura, ao lado da escadaria. Viva Pet, sempre a promoção da Viva Pet de vacinas, de castração. Você vai lá, faz consulta, exames no seu pet, ali já faz os exames de radiologia. Tem limpeza de tártaros, né, que previne o mau hálito, previne doenças, diminui o mau hálito, e o seu pet fica com um sorrisão impecável para você. Todos os cuidados com o seu pet você acha ali na Viva Pet. Se você precisa de cirurgia, ali é o local e o profissional para você confiar, ter segurança. O Califórnia Lanches está ali na Praça Monsenhor Aristides da Silveira Leite, 168, e lá eles têm lanches, salgados, crepiocas, beirutes, tem a linha gourmet, né? Tem hambúrguer, tem vitaminas, sucos naturais. Então, tem o seu suco verde, tem lanche natural e tem lanche grande, aquele lanchão para você. Eles estão no iFood, o telefone deles é o 17-3340-6907. A Clínica Bem Cuidar fica ali na rua Visconde do Rio Branco, 333,
A agenda do Dr. Juvenal Neto e da enfermeira Daniela está aberta. Lá você conta com um atendimento especializado e humanizado. O arroba é o arroba Clínica Bem Cuidar SP. O telefone é o 17 9923. E quem adquire o colchão lá na Exclusiva Castor já ganha capa impermeável, seja de solteiro. Aqui, peraí. Tá no YouTube. Thaís Leida mandou umas palminhas. E o Jorge Mariano falou boa noite, governantes. Legal. Os dois sempre presentes aí na audiência. Vamos falar sobre segurança jurídica, né? Sobre segurança jurídica digital. Conversa com a gente agora, assim, umas dicas práticas, né? Porque a interação do público aqui para você contar um caso assim, que você protegeu o infoproduto de um cliente, como que você resolveu essa situação? Se tem algum que marcou, assim, né? Um case de sucesso. Tem vários, assim, mas um recente que foi muito legal e que às vezes as pessoas não têm consciência. O nosso cliente já grande, mas um concorrente com mais de 3 mil. O nosso cliente tinha 1 milhão de seguidores, ele tinha 3 milhões. Então, os dois grandes, mas o outro é bem famoso até no Brasil. Ele fez um produto que tinha o nome do nosso cliente. Não acho que tenha sido uma fé, mas o fato é que estava prejudicando o nosso cliente. O produto, eles trabalham na área da saúde e o nome realmente era muito parecido com um produto que o nosso cliente era antes. E esse influencer maior fez esse novo produto. E, por sorte, por sorte não, como esse cliente está conosco há tempo, a gente já fez todo o diagnóstico da empresa dele, já fizemos uma série de serviços, o nosso cliente já tinha registrado, a gente registrou a marca dele, tanto a marca quanto o próprio infoproduto. Porque quando a gente registra a marca, a gente não protege o conteúdo do infoproduto, a gente protege só o nome. Mas nós tínhamos feito os dois. Então, o que a gente fez? Apesar dele ser menor, e desse influenciador maior já está com o produto rodando, ou seja, ele já tinha investido em branding, ele já tinha investido em marketing, ele já tinha investido em tráfego pago, notificação extrajudicial, e aí a gente vê como que a empresa que faz tem as consequências muito mais facilitadas, porque a gente fez uma notificação e só juntou a comprovação de que ele tinha registrado a marca e o infoproduto, e esse outro influenciador muito grande, 3 milhões de seguidores, fazer tudo. Então, assim, não teve nem sequer discussão. Precisou levar para a via judicial, no que a gente contatou ele e os advogados dele, eles têm que mudar. Então, tiveram um super custo aí de operação, mudar todo o nome, contratar empresa para branding de novo, o tráfego já tinha sido investido, foi botado fora, e o nosso cliente, porque tinha feito trabalho de casa, tinha se resguardado e feito as proteções necessárias, com muito simples, que foi mandar uma notificação extrajudicial, ele salvou e guardou o produto dele que ele vem desenvolvendo há anos. Então, esse é um caso que nos trouxe assim, um calor no coração, porque ele foi um dos primeiros clientes do escritório, então a gente já fez muitos serviços para ele, e algum fez registro de marca, e deixamos lá guardado. Como a gente monitora a marca dele, a gente viu que esse outro influenciador grande estava usando, então a gente pôde realmente mostrar o benefício na prática para o próprio cliente. Então, foi algo bem, assim, marcante, satisfatório para a nossa equipe. Uma proteção, assim, de que mesmo que o outro empreendedor digital era maior que ele, mas ele, com o direito dele resguardado, ele teve a proteção do negócio dele, né? Exatamente. Então,
duas coisas. Primeiro que a assessoria jurídica desse outro influencer maior não teve o cuidado de quando foi criar o nome, né? Decidimos que o nome do novo produto vai ser esse. De jogar no NPI para saber se aquele nome estava. Não foi feito. Tu vê, um influenciador com 13 milhões de seguidores, é um cara que tem uma equipe. Não foi feito, então ele teve um alarme de forma desnecessária, por falta de organização jurídica mesmo dentro da própria empresa dele. E aí essas pessoas, mas o fulano é maior. Não é porque o fulano, o ciclano é maior, pode usar. Se você fez o dever de casa, ou seja, registrou o produto e o infoproduto, né, o conteúdo, não interessa o tamanho da outra pessoa. A gente tem muito caso aqui de plágio, gente que tem mentoria, cresce, a gente tem uma cliente bem grande do Sul, ela faz muita mentoria, e o que aconteceu? Algumas alunas passaram a querer fazer o que ela faz. Então, foram alunas, copiaram o produto e começaram a vender, só mudaram a cara do produto delas. E aí a gente conseguiu já notificar todas, uma a gente está na seara judicial, porque plágio é crime, as pessoas acham que no mercado digital todo mundo fala, mas é normal copiar a minha ideia. Pode ser normal, mas tem. Então a gente tem uma série aí de ações corretas, porque ela tem as credenciais, a gente registrou todas elas, então é uma prática que vem acontecendo muito. Outra coisa que acontece muito, que é sempre assim, é o hackeamento de contas. Eu muito recebo cliente me ligando desesperado, o que acontece, dizendo que não consegue acessar o Instagram. E que só que ele está aberto e tem alguém postando coisa pela pessoa, que não é a pessoa. E aí, fazendo todo não é uma coisa tosca, sabeira, que nem a gente vê esses golpes. Não, é um story bem feito, é uma construção de narrativa bem feita, e no final tem uma promoção de uma mentoria que era 20 mil, passou a ser 15 mil, e muito golpe. Hackeamento de conta, hackeamento do próprio business. WhatsApp, né? Até o WhatsApp. Uhum. E assim, quem é do mercado digital, quem trabalha no mercado digital, se tu é influencer ou expert ou vende algum infoproduto, se alguém hackeia teu WhatsApp, teu business manager, teu Instagram, tu não trabalha, e cada dia sem trabalho, ali sem estar postando, sem estar nas mídias sociais, muitas vezes tu não tá vendendo o teu produto, fora que tu tá queimando a tua imagem, porque tem alguém postando alguma coisa que é um golpe. Então, esse foi o último setor que a gente teve que abrir no escritório. E que a gente vê às vezes que a pessoa quer prejudicar, então às vezes fica pedindo dinheiro ou postando coisas imorais, né, pornográficas, ou às vezes vai lá, troca a conta corrente e vendo que a pessoa está vendendo o produto, o dinheiro começa a cair na conta da outra pessoa. Então, assim, muito importante essa entrevista hoje aqui com a Helena Argenti, para todo mundo saber que a internet não é uma terra sem lei. As pessoas têm direito, têm condição de proteger as coisas que elas inovam, inventam, né? O inventor tem que ter o direito de proteger a sua invenção. E uma coisa assim, eu estava vendo aqui que você estava falando sobre essas clonagens, né, hackeadas, e eu ia perguntar aqui o erro jurídico mais comum que você vê que poderia ser facilmente evitado. Vamos lá, são vários, para quem está no mercado digital, facilmente evitado e financeiramente extremamente acessível, é um serviço que é super em conta, blindar as contas digitais. O que seria blindar as contas digitais? Não precisa, Helena, não opero tanto no Instagram. Pode ser assim, um médico que às vezes usa o perfil dele para divulgar, ele nem vende por lá, mas ele está ali, né? Então ele investiu algum tempo, ele investiu algumas fotos, quando tu blinda tuas contas, é uma série de mecanismos. Quem faz isso, na realidade, não é advogado, são técnicos da segurança da informação. Aqui no escritório a gente tem 2, e eles entram em todas as tuas contas e fazem uma série de barreiras tecnológicas para que o hacker não consiga entrar. Tanto que eu tenho um dos técnicos, ele brinca, ele fala, olha,
o hacker só entra se ele botar uma arma na tua cabeça e tu der a senha, porque não tem como entrar. Porque, claro, tem autenticação de 2 fatores, essas questões que as pessoas comuns já sabem fazer, mas são outras técnicas, nem eu sei fazer, porque eles são técnicos da segurança da informação. Programadores, né? Programadores. Exato, fazem toda uma blindagem para evitar o ataque hacker, a clonagem, todos esses ataques ilegais. Então, isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas não conhecem. É um erro muito... Quase ninguém faz isso. E o custo de investimento é muito baixo. Então, é algo que o custo-benefício compensa. Então, é um serviço que a gente sempre divulga, e por onde eu passo, eu procuro falar. Porque, normalmente, o que acontece? A pessoa já foi hackeada. E para conseguir resgatar uma conta é 10, 15 vezes mais. Então, de algo que tu poderia, por um mais acessível, já evitar. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, muito gritante, é o mercado. Meu filho apareceu aqui no meio da filmagem. Vai dormir, carinha. Mãe, foi lá embaixo tocar carro, porque uma coisa acha fogo. Meu amor, tá, a mãe já vai. Nossa. Tá bom. Como diz Ana... Oi! Como diz a Ana Maria Canton, mulheres reais, vidas reais. É verdade. Como eu fiz de casa, hoje eu esqueci de falar que tinha essa situação. Vai lá com o papai agora, vai lá. Esse aqui é o nosso norueguesinho, que nasceu, parece um índiozinho, mas nasceu na Noruega. Vai, ele, papai. Vai lá, pode pegar. E aí, agora, já a gente está... alguma dica que você queira dar aí para as mulheres que estão aqui nos assistindo, né? Toda a nossa audiência, na maioria, mulheres, mas tem aí também homens. Como se proteger, uma dica prática, né, para proteção aí das redes. Então, proteção de dica prática é a blindagem, eu recomendo muito. Obviamente, não sair clicando em qualquer link, tá? Desconfie. Então, rolou promoção, pode ser promoção de R$1.000, mas desconfie, né? Tenta... que quando o hacker, ele normalmente, quando tu vai pagar, tu é direcionada para algum link. E aí, por exemplo, sei lá, helenargente.br, vai ter Elente e 2 Is no final. Eles pegam um detalhe, assim, que para conseguir clonar e duplicar a página. Então, eu digo, para não ter tanto trabalho de ficar desconfiado de tudo, blinda a conta. A outra questão é contratos. O mercado ainda tem a prática muito informal de fazer tudo de boca a boca. E dá muito problema, muito problema. Então, assim, parceria que dá problema, vínculo de emprego que ocorre porque não teve contrato. Então, assim, minimamente, eu não consegui fazer um contrato personalizado, né, aqui nos escritórios, contratos personalizados tempo. Mas, então, assim, vai e pega alguma coisa, mas nem que seja um papel da padaria ali, alguma coisa, mas tem algo validado, né, para não ficar tão informal. E também regularização da empresa. Pasme, no mercado digital a gente vê empresas faturando e tem gente que ainda não regularizou a empresa. Então, o fisco está vindo. E o fisco, a reforma tributária, começa a aplicação ano que vem, já está com algumas aplicações práticas. Um dos motivos da reforma tributária foi atingir o mercado digital, porque é um mercado que chamou muito o governo quando se começou a fazer tributária, em razão das métricas e dos valores muito expressivos, e um dos motivos que impulsionou a reforma tributária foi atingir o mercado digital, porque era um mercado que não estava tendo faturado como deveria ser aos olhos do governo. Então, agora, principalmente quem é lucro presumido, né, que é o que próximo após o Simples, vai duplicar a taxa de tributação e o cruzamento de dados da Receita está muito apurado, está muito forte. Então, a gente está indo na malha fina aí. Então, é algo que, assim, não... assim, já tem que construir a empresa já sabendo que isso não tem escapatória, tá? A empresa certa tem que pagar. É muito caro, enfim, não tem, né? Tem empresa, vai ter que pagar. A gente tem que ver, assim, que o WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes sociais, Pinterest, né? As redes que são Hotmart, a Bripe, né? Todas...
Elas, assim, elas é um mercado, é um oceano azul para quem sabe usar. E, assim, com a certeza. pessoa, às vezes, levanta uma renda alta e ela sonega. Ela acha que é uma venda como qualquer outra venda. E a pessoa depois tem que provar para onde que o dinheiro foi, e aí entra numa enrascada, né, no caso. Então, assim... E agora, com a reforma tributária, as plataformas vão ser responsáveis também pela sonegação. Então, obviamente, que a plataforma não vai querer pagar esse custo. Cruzamento então, de ela vai começar a informações, entregar. né? Ela vai começar a entregar para a Receita, olha, tem um curso aqui que não tá emitindo nota, eu estou porque eu não vou ser responsável. A própria plataforma vai começar a informar a Receita. Ou seja, através do cruzamento de informações que já existe, vai se cair na malha fina, como a gente costuma falar, né? Exatamente. A área do direito tem um design, que a gente fala aqui do design legal e o visual law, né? Específico, né? Então, esse área do direito surgiu do cruzamento entre o design mesmo, para quem é design dessa área, com o direito. E ela é muito mais do que só colocar figurinha e deixar agradável. O que acontece? Quem já teve contato com petição, com contrato, sabe que é um texto massivo, chato, um blocão, né? E aí você percebeu que aplicando o direito aos jurídicos, a aceitação do público era muito melhor. As notícias e métricas de sentenças mais favoráveis a advogados que usaram o legal design ou o visual law, porque ele é mais agradável aos olhos, ele é mais digerível. Então, é um alinhamento do design com as regras do direito, né, sem perder a qualidade, obviamente. Então, é muito interessante, facilita o leitor, e aí o leitor ou vai ser a parte contrária, ou vai ser o juiz, ou vai ser quem está interpretando ali, quem está lendo, ele ficar mais agradável e mais digerível. Porque até muitas vezes é maçante, dependendo da ler páginas, tudo, né? Então, aqui no escritório, todas as peças são com visual law e legal design, justamente para quando chegar na outra parte, ele estar mais acessível, o que facilita, né? Ele traz um benefício para o nosso cliente. Olha, eu agradeço muito, tá? Você ter aceitado o nosso convite. Eu queria perguntar se você quer deixar uma mensagem para a nossa audiência. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando aqui, divulgando um pouco do mercado digital. A mensagem que eu deixo para quem está no né, e é empreendedor, venha para o online, né, assim, vão exemplos de empresa, né, as que vieram para o online e com a inteligência artificial está cada vez mais acelerado, pode manter o seu offline, mas tem alguma vertente no online, né? Então, e-commerce, o cara que está vendendo no iFood, ele está no online, de uma forma. Então, venha para o online, esteja presente no online, senão a empresa vai morrer, isso é dado fato. Então, acho que essa é a principal... É uma tendência. E não tenha medo de se expor nas mídias sociais. As pessoas, eu não quero me colocar, eu não quero falar. Essa é uma realidade. Hoje em dia todo mundo tem uma televisão na mão, que é o telefone, né, e as mídias sociais. Então, esteja atento a este mercado, esteja atento principalmente à inteligência artificial, porque ela vai substituir muita coisa e aí a gente precisa se reinventar. Então, tá. Eu queria falar para você que essa coragem tua de inovar, de proteger, de inspirar mulheres nesse universo digital é um verdadeiro exemplo, né, de liderança, de transformação, e que essa trajetória sua continue aí sendo fonte de força, de inspiração para quem sonha, né? Que tem muita gente que tem sonhos, sonha alto, né? E muito obrigada aí pela sua contribuição. Obrigada. Tá? Tanto aqui Eu que agradeço, Carla. No nosso episódio de hoje, mas também aí ajudando as mulheres a se reinventarem. Porque a gente costuma falar assim que a internet, ela tem muita coisa que não se aproveita, tem pessoas que
que fingem, que mentem, né? Mas ali também tem gente trabalhadora, gente que está se esforçando, tentando trazer o melhor para outras pessoas. Então, assim, a essência do bem, das pessoas de bem, ela não muda, estando ela onde ela estiver. Se ela está na internet, ela está agindo conforme os valores que ela traz, né? Então, a gente, assim, às vezes está na rede social, a gente se expõe. Se fosse eu, não faria assim. Há muitas críticas, às vezes, né? Para incentivar uma minoria. Porque você começa a fazer, as pessoas falam assim, não vai dar certo. E aí, depois que as pessoas veem que deu certo, né? Umas falam, teve sorte, os outros já ficam, nossa, como que conseguiu? Né? E não vê ali o esforço que a pessoa está fazendo diariamente. Porque é o que a gente fala, às vezes, nessas junções que a gente faz entre mulheres, que uma ajuda a outra, a gente não está 100% todo dia. Tem dia que uma amiga precisa de um conselho para ficar mais forte, para se levantar. Né? E tem dia que essa amiga somos nós. Estamos ali, adoecidas, uma gripe, uma dor de garganta, um filho doente, uma pessoa, uma família, uma mãe internada, alguma coisa. Então, assim, a gente se apoia, está sempre levando aí força para elas, mas sempre com verdade, sempre com clareza, sempre mostrando o que realmente é, sem invenção, né? Sem transformar aquilo em verdade. Né? Eu até me coloco à disposição, assim, as minhas mídias sociais, eu imagino que a Carla tenha divulgado meu Instagram, no Instagram dela, me coloco à disposição, seja de quem quer vir para o mercado digital, ou seja, às vezes a pessoa está com alguma trava de falar, muitas vezes as pessoas chegam até mim e falam, mas é que tu fala com tanta destreza. É treino, mas assim, fico à disposição de compartilhar, e eu acho que isso é importante, né? A gente transbordar para quem está querendo, assim como tem pessoas que transbordam para mim quando e tem alguém na frente, eu faço questão também de transbordar para quem está querendo vir um pouquinho para o lado de cá. Às vezes a gente faz esses trabalhos voluntários, né, para ajudar outras pessoas também, né, que têm, às vezes, um nível de dificuldade, de aprendizagem, ou de procurar recurso para conseguir se aperfeiçoar. E eu queria agradecer, eu sempre coloco aqui o contato da entrevistada, do entrevistado, o arroba, o telefone está sempre lá nos comentários do YouTube e do Facebook, tá? E eu vou deixar aqui o arroba da Helena, arroba Helena com H, Argente, com I no final, tudo junto, Helena Argente ADV. Exato. Tá bom? E a gente é uma empresária, uma advogada muito competente, com experiência, para estar atendendo vocês aí no que vocês precisarem aí, tirar dúvidas e fazer um trabalho de proteção digital, né? Coloco à disposição quem quiser bater um papo ou, enfim, uma dúvida. Meu Instagram está sempre lá aberto para a gente conversar. Tá bom. Muito obrigada pela sua presença hoje. Eu vou Obrigada, aqui agradecendo. Boa noite, parabéns. Né, obrigada e gratidão aos nossos patrocinadores, né? E também dizer aí para as mulheres que estão nos assistindo, né, que nunca subestime o poder do seu sonho. Seja como a Ana Maria Canton fala, e vai vir aqui conversar sobre isso conosco numa outra oportunidade, sobre toda mulher ser protagonista da sua própria história, né? Com conhecimento, uma rede de apoio e coragem, né? Profissionais capacitados como a Helena Argente, você pode conquistar o seu mundo que você sonha, o seu mundo digital e tudo mais que você desejar, né? No meu caso, eu vou deixar aqui também meus contatos. Você busca uma mentoria de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, você pode contar comigo, né? Siga também os meus perfis, eu sempre deixo nos comentários.
Participa aí das nossas próximas lives, venha crescer junto conosco, né, na nossa comunidade. Né? Eu sou recrutadora, eu tenho o IDEA, Recrutamento e Seleção, tenho aí o IDEA, que é uma sigla, que é Instituto de Desenvolvimento e Empreendedorismo e Inovação Assertiva, né? Que a gente tem cursos gravados na plataforma, tanto da mentoria como cursos para concursos. Eu faço atendimento terapêutico, né? E tem aí uma série de palestras, das palestras do calendário anual das cores e palestras profissionais e motivacionais na área empresarial, de janeiro a dezembro. Quem quiser o meu portfólio é só me pedir, que eu envio por e-mail. Estou comunicadora aqui no canal CWB Comunicação e sou também analista comportamental. Se você quer conhecer qual temperamento é o seu temperamento principal, na realidade, a sua medição, né, dos seus temperamentos. Nós temos 16 temperamentos, né, também, uma outra análise. E tem a análise DISC, que é a análise na sua área profissional, que a gente também, depois da análise, a gente faz a intervenção para aperfeiçoamento pessoal ou empresarial. Então, juntas, a gente pode transformar aí a sua trajetória, pode contar aí conosco profissionalmente, né? Indique pessoas, se você acha interessante alguém que queira vir aqui, né, Helena? Se também tiver alguém que você acha interessante indicar, nós estamos com a agenda de agosto em diante, está aberta. Graças a Deus, julho já está completa, né? E a gente está aí trazendo todas essas mulheres maravilhosas. Às vezes vem alguém aí que é homem que colabora com esse universo feminino, porque a nossa finalidade aqui, o nosso slogan é inspiração em cada voz, conectando vidas e transformando histórias. Então, a gente traz coisas da atualidade, traz interatividade, representatividade e somos adeptas da educação contínua. A gente nunca vai parar de aprender, a gente nunca vai parar de ensinar, porque a gente não sabe tudo e a gente sempre aprende com o outro muitas coisas. E eu quero aqui estar falando para vocês que a gente comentou hoje sobre o feminismo, né? A gente não é feminista, mas nós apoiamos muitas causas também delas, em que traga o valor que a mulher merece. Porque a gente não pode eliminar o fato de que a gente foi criado numa sociedade que puxa para o machismo, mas as mulheres estão aí para assumir o papel delas, de protagonistas, de liderança, e de estar passando para outras conhecimento, para não deixar que essa diferença que a sociedade tentou nos impor lá atrás e que hoje praticamente está indo até a extinção, que é isso que a gente quer, que cada um tenha o seu valor como pessoa, os homens como homens, as mulheres como mulheres. Tá? Muito obrigada pela sua participação, um grande beijo. A gente ainda vai conversar muito, se Deus quiser. Tá? E se alguém me procurar aqui, vou passar seu contato, podem me procurar. Eu passo o contato da Helena Argente, para vocês estarem aí ficando seguros na área digital. Obrigada, querida. Boa noite. Bom tchau, empreendedorismo para todos nós. Fiquem com Deus. Amanhã tem diálogo com Sander Ascencio, a partir das 20 horas aqui no CWB Comunicação. E fiquem aí ligados no nosso canal e curtam as nossas páginas, Mulheres que Inspiram com Carla Cardoso, Instagram, Facebook, YouTube, do CWB Comunicação também. Um grande beijo, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, boa noite. Fica com Deus.